Olá, finda-se este dia. É uma alegria poder falar com você ao final dessa noite e eu convido você a pensar no seguinte: a Covid nos dias do salmista. E de onde vem essa ideia? Vem do Salmo de número 1, que diz assim: Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem-sucedido. Os ímpios não são assim. São, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Mudando o que deve ser mudado. Eu vi no Salmo 1, especialmente no versículo 1, alguma semelhança com o nosso tempo de Covid-19. Um tempo de precauções, de isolamento social, de não ajuntamento, e tudo isso contra o mal, contra a impiedade, contra a contaminação. São situações que se assemelham, porque no Salmo 1 nós podemos destacar pelo menos 4 relevantes lições para nós ainda hoje. Preste bem atenção. É o primeiro salmo dos 150 registrados na Bíblia. E o primeiro destaque, e nada é por acaso, nem na nossa vida, nem na palavra de Deus, o primeiro destaque diz respeito à importância, ao dever de meditarmos na palavra de Deus. Diz o versículo 2, antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Isolado dos ímpios, dos pecadores, distanciado das práticas geradas e mantidas e estimuladas por esse mundo que jaz no maligno, o salmista diz que verdadeiramente feliz é o homem cujo prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Se aprofunda, amplia o seu conhecimento de Deus, dos propósitos de Deus, dos desígnios de Deus, como diz o profeta Oséias, no capítulo 6, versículo 3, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Como diz também o sábio, em Provérbios 4:18, quando diz que a vereda do justo é como a luz da aurora que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Mas um segundo destaque do Salmo de número 1 diz respeito a que nós devemos recuar ou nos afastar das vãs filosofias. O apóstolo Paulo, escrevendo a sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, verso 33, diz que não devemos nos enganar, nos iludir, pois as más conversações corrompem os bons costumes. É o mesmo princípio, é a mesma ideia contida no Salmo 1, versículo 1. É o apóstolo Paulo também quem escreve aos Romanos, capítulo 12, versículo 2, dizendo que não devemos nos conformar com o presente século,
com esta sociedade corrompida que busca sempre contrariar aquilo que Deus estabelece na sua bendita palavra. Um terceiro destaque nos chama a atenção para um detalhe. Se naquele tempo, no tempo do salmista, havia a necessidade de se afastar, de se isolar dos ímpios, dos pecadores, daqueles que amam o mal, o que dizer dos nossos dias, em que a corrupção graça, em que o mal se alastra? O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, no capítulo 5, ou melhor, na sua carta aos Efésios, capítulo 5, versículos 15 e 16, diz assim: vede prudentemente como andais, não como décios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Essa é uma necessidade presente e premente na vida do verdadeiro cristão. Remir o tempo, aproveitar as oportunidades, porque os dias são maus. Finalmente, o quarto destaque nos diz que Deus só é verdadeira e corretamente amado e servido quando sua palavra é obedecida. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Não apenas escolhe amar a Deus, servir a Deus, mas permanece nessa escolha, meditando na palavra de Deus, se alimentando da palavra de Deus, esse manancial inesgotável de vida. Ao final dessa noite, pare um pouco, gaste alguns instantes e reflita sobre essas verdades, sobre essas necessidades, e que, debaixo da graça de Deus, sob a orientação do Espírito Santo de Deus, nós permaneçamos na palavra, nós permaneçamos com o Senhor, porque sem Ele nada podemos fazer. Eu quero orar com você. Pai amado, Pai bendito, te damos graças pelo dia que vai chegando ao seu final. Até aqui o Senhor nos ajudou. Sê conosco, dá-nos a tua bênção, a tua paz, paz que excede a todo entendimento. Guarda-nos, livra-nos do mal e do maligno. Oramos-te agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Deus cuidará de ti na tua dor, com todo amor, jamais te deixará. Deus cuidará de ti. Finda-se este dia. Um bom descanso para você.